Cairo falou assim, ó, poderia dar uma explanada sobre PSQL, PLSQL, né? Tá, então vamos lá. PLSQL é a mesma coisa que PSQL no Firebird. Interessante isso. Por que que no Firebird é chamado de PSQL apenas? Deixa eu abrir aqui, ó. Janela. Ok. Compartilhando. Vamos lá. PSQL ou PLSQL, tá? O que é esse daqui? SQL vocês sabem, né? Structured Query Language, que é linguagem estruturada de pesquisa, certo? Quando a gente utiliza o P na frente, a gente está falando sobre o quê? Que ela, além de ser estruturada, ela é procedural, certo? A mesma coisa aqui, ó, PLSQL. Só que ao invés de ser PLSQL é o seguinte, ó. Procedural Language, e aí repete isso aqui. Então é uma linguagem procedural e uma linguagem estruturada de consultas. Então é basicamente a mesma coisa, só não é redundante no caso do Firebird. Então o que que acontece? Vamos lá. Eu vou chamar de PSQL, tá? Que é o banco de dados que a gente trabalha aqui. Então, PSQL. Cara, PSQL você consegue fazer absolutamente tudo dentro do banco de dados. Tem muita consulta que você consegue extrair apenas utilizando o SQL. Você consegue fazer ali vários cálculos, consegue fazer consultas complexas, inclusive, consegue utilizar recursos avançados como CTE, como tabela derivada, consegue fazer junções laterais agora no Firebird 4.0, mas nem sempre, e depende se você começou a trabalhar com questões mais avançadas, certo? Com questões mais complexas, nem sempre você consegue ter a melhor performance possível. Exemplo foi hoje, na aula ainda de hoje, na live agora, que o Lucas participou aqui, foi justamente pegar essa questão de filtros dinâmicos que você tem dentro de relatórios. Então, no relatório, você dá N filtros para o seu usuário poder fazer, só que quando você vai montar isso dentro de um SQL, você pode ter muito trabalho para fazer isso, ou você pode deixar tudo isso dentro de uma procedure, sendo que dentro da própria procedure você trata esses parâmetros para saber o que é que deve ser incluído dentro do SQL, o que é que não vai ser incluído dentro do SQL. Tá? O exemplo disso está bem aqui. Ó. Se eu não apaguei, acho que não apaguei não. Então, eu vou colocar aqui o compartilhamento da tela. Beleza, está aqui. Ó. Então, o que acontece? PSQL é todo o código que é executado dentro de procedure, dentro de trigger, dentro de function e dentro de execute block. Tá? Todo código que é executado aqui é PSQL e você pode incluir SQL. Nesse caso, incluir SQL aqui, ó, tá aqui, certo? Isso aqui é um código PSQL e if é um código que também funciona no PSQL. Nesse caso, a gente está utilizando aqui, ó, certo? Então, a gente consegue fazer inúmeras coisas com PSQL, principalmente com relação a performance, com relação a trazer os dados mais mastigados de dentro do banco de dados para você trafegar muito menos dados na rede. Um exemplo que teve numa outra live mas nesse caso não usou PSQL. A última live que eu fiz foi justamente trazer cálculos que eram feitos na aplicação. Então, assim, no caso do Josemar, ele trazia na aplicação lá, que ele participou da última live, né? Tá gravada aí no canal. Ele trazia inúmeros registros da rede e para cada um desses registros ele ia para o banco de dados de novo. Então, a ideia do PSQL é você conseguir mastigar tudo dentro do banco de dados para poder trafegar o mínimo de dados possível na rede, certo? Então, você simplesmente simplifica tudo que você está trazendo pela rede para diminuir a sua carga de download, por exemplo, certo? Assim como o upload também na hora que você precisar fazer uma consulta. Por exemplo, um exemplo prático do que dá para fazer com PSQL que não dá para fazer com SQL. Relatório de curva ABC. Na verdade, dá para fazer com SQL? Dá. Começa a ficar com gambiarra, começa a ficar lento, começa a ficar te dando trabalho de reclamação de cliente, porque
vai ficar lento, certo? Você vai fazer leitura excessiva. É impossível você fazer um relatório de curva ABC só em SQL que não te dê a melhor performance possível, desde que você esteja numa versão 3.0 do Firebird, por exemplo, tá? Na verdade, 2.5. A partir da versão 3.0 você já começa a ter versões, recursos a mais que te possibilitam ter maior performance. Ainda assim, PSQL fica melhor. Tá? Então, eu tenho inclusive no canal exemplo de curva ABC feito em SQL e tenho também em PSQL para as pessoas que trabalham com Firebird 2.5 anteriores. Outra coisa, só para vocês terem uma noção, eu até falei no começo dessa live aqui, mas não sei se você estava aí, mas é o seguinte. Uma coisa que dá para você fazer com PSQL a nível de banco de dados apenas, sem precisar trabalhar com nenhuma ferramenta a mais, nenhum componente a mais, nada. Você trabalha só com banco de dados, ou seja, se você precisar migrar para uma versão nova do Firebird, você tem esse recurso implementado que vai funcionar 100%, porque trabalha só com PSQL. Que recurso? Recurso de licenciamento de usuários. Tá? Então, existe possibilidade de você trabalhar com licenciamento de usuários. Exemplo, meu cliente contratou 10 acessos simultâneos ao banco de dados. Você libera os 10 acessos e todo acesso que tiver excedente a isso, você mantém somente leitura. Então, a pessoa só vai conseguir fazer select dentro do banco de dados se ela está na 11ª, 12ª conexão e assim por diante, porque passou do número do licenciamento. Então, existe como fazer isso só com PSQL. Você consegue identificar qual é o tipo de instrução que a pessoa está executando e você consegue barrar essa instrução ou deixar passar, dependendo se a pessoa está dentro do limite de licenças ou não, certo? Então, isso é impossível fazer com Select. Não tem como fazer com Select. Você tem que, obrigatoriamente, trabalhar com PSQL. Outro exemplo aí foi que o André acabou de falar, que ele tem acesso já a isso no curso, que é o seguinte. Eu preciso transferir uma massa de dados do local para a nuvem, ou de nuvem para local. Se você fizer do jeito comum, né, utilizando sua aplicação ou qualquer outra forma, você leva vários minutos para poder fazer isso, certo? Mesmo que você tenha a melhor das internets. Então, o que acontece? Quando você vai trabalhar com envio de dados, existe o jeito comum de se fazer, seria via aplicação ou até mesmo via banco de dados, e existe o jeito rápido de se fazer, que eu fiz essa transferência, já disponibilizei no curso lá, que é justamente em relação a transferir 10 mil registros de local para nuvem em 2 segundos. Tá? Então, tem como fazer isso com Select só? Não tem. Você precisa de PSQL. Então, cara, banco de dados, em resumo, tá? Ele é extremamente poderoso para trabalhar com dados, ele é feito para isso. Não adianta você querer falar assim, não, mas eu faço aqui via aplicação. Cara, não vai ser tão rápido quanto o banco de dados. O banco de dados ele é feito para ser rápido e ele cumpre muito bem com esse papel, desde que você use ele da melhor forma possível, certo? Se você não se dedica a aprender banco de dados porque você tem muita demanda com a aplicação, cara, contrata um DBA. Sério mesmo, contrata um DBA. Por quê? Porque uma pessoa que é especialista em banco de dados, ela vai trazer um resultado tão grande para o seu sistema em relação à velocidade, à performance, que você não vai acreditar. Simplesmente não vai acreditar. Isso acontece com todos os alunos que eu tenho aqui. Todos os alunos falam, cara, eu consegui ter uma performance absurda aqui depois que comecei a aprender a banco de dados. E cara, não tem nada demais em relação a banco de dados. Essa é a verdade. Não tem nada demais. Ah, meu Deus, é um negócio muito complexo. Não, cara, não é. Não é. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not